começando mais um episódio do Fala Policast. O podcast fala sobre tudo que acontece na nossa cidade e dá voz à nossa história. E hoje o nosso convidado é uma pessoa mais que especial, o prefeito da nossa cidade, Adalto. Ele vai contar pra gente sobre os desafios da administração, os projetos em andamento e o futuro da nossa cidade. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. É um privilégio para a gente estar aqui hoje falando com vocês e para a população, principalmente os jovens da nossa cidade. O prefeito, quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou no começo do mandato? Sem dúvida, as dívidas, né? Nós pegamos um município muito endividado, inclusive até hoje ainda estamos em fase de quitação dessas dívidas. A gente paga mais de R$1 milhão por mês de dívida de outras gestões, então isso acaba reduzindo a nossa capacidade de investimento, né, no nosso mandato. Então isso atrapalhou bastante e vem atrapalhando, mas mesmo assim buscamos algumas alternativas através de emendas parlamentares, né, recursos destinados aí pelos deputados, pelos senadores, e conseguimos avançar em algumas áreas e assim superar esses desafios, né? E olhando para esse momento atual de Caravelas, como é que você avaliaria o cenário atual? Olha, Caravelas, nós desde quando nos propomos a ser candidato a prefeito, a gente fez um projeto para Caravelas de desenvolvimento, tá? Porque a gestão pública ela não pode se pautar apenas em obras, né? Calçar rua, fazer escola, creche, tem que ser feito? Tem, mas não é isso que traz o desenvolvimento para a cidade. A gente precisa de investimento. E Caravelas tem um potencial assim, sem igual na Bahia em relação às riquezas naturais. E a gente precisa de uma forma sustentável, né, explorar isso, transformar isso em divisas, em riqueza para o nosso povo. Então assim, a gente está com um projeto muito bom, é um plano de desenvolvimento turístico para Caravelas. É uma coisa que a longo prazo, um projeto que eu vou iniciar, mas quem vai terminar será outro gestor, se assim ele achar, entender. Então, assim, às vezes o gestor ele pensa muito em coisas imediatas e que não é a solução para o nosso problema. Então, a gente está pensando de uma forma, pra vocês terem uma ideia, o projeto é Caravelas 2050, o título do projeto. Então, a gente está pensando a longo prazo, tá? E tenho certeza que o nosso aeroporto também, que a gente está lutando aí, e graças a Deus já consegui a certeza do governador de que irá passar o aeroporto para a gente administrar, né? O próprio município vai administrar e buscar os parceiros. Então a gente está assim, investindo muito nessa questão do desenvolvimento turístico para Caravelas, que eu tenho certeza que será a chave aí que vai ser virada em nossa cidade, terá um outro cenário socioeconômico. E entre os projetos já realizados, quais o senhor considera como as maiores conquistas da sua gestão? Olha, com certeza são algumas obras que a gente, de escolas, né? A gente fala de educação, é uma coisa que a gente tem dado muita atenção. E nós tínhamos 3 escolas no município que se iniciaram a construção em 2014, há 11 anos, e nenhum gestor terminou, não sei por qual motivo, mas não terminaram. Então são 3 instrumentos importantes que a população poderia estar usufruindo aí, os alunos, e a gente conseguiu, né, retomar essas obras, e agora no ano que vem a gente vai entregar já para fazer uso aí dessas escolas. Então eu acho muito importante por conta da educação. A escola que vocês devem conhecer ali, próximo ao Mercado do Peixe, que é uma escola de 12 salas, com auditório, teatro, né, sala de informática, laboratório de informática. Então assim, um instrumento muito importante para a nossa educação e que vai, com fé em Deus, aí, no início de fevereiro do ano que vem, os alunos já poderem estar estudando. Temos também a construção de um posto de saúde, né, novo, ao lado do hospital, que também já se iniciou há alguns meses. Temos a revitalização do bairro Portelinha, da Moura Alcântara. A gente vê na cidade, é um bairro que sempre foi esquecido e é a entrada da nossa cidade. Então a gente teve esse olhar, essa sensibilidade de transformar aquilo ali num cartão postal. Então nós estamos fazendo uma praça lá com chafariz, fonte luminosa. Nós já está fazendo lá o saneamento básico do bairro, rede de esgoto, drenagem, iremos fazer pavimentação asfáltica. Então ali vai ficar um cartão postal da nossa cidade e dando o devido tratamento àquelas pessoas que ali moram, né? Então assim, e várias outras. No saneamento básico a gente também conseguiu uma obra muito importante em parceria
com a Embasa, que é a rede de saneamento da Barra, do distrito da Barra e do distrito de Ponte de Areia. Então nós já iniciou a obra, vocês já devem ter visto lá alguma movimentação de máquinas. A gente também é uma coisa muito importante para a saúde, né? Se livrar daquele sistema de fossa onde gera doença, contamina o solo. Então a gente está muito feliz também com essa obra. E dentre outras coisas que a gente vem fazendo aí, o estádio municipal que estava abandonado há muito tempo, então a gente está reconstruindo, não é nem reformando, reconstruindo. Então são muitas ações que nós, graças a Deus, conseguimos. Isso aí eu estou falando em cifras aí, cerca de 70 a 80 milhões de reais que nós conseguimos de investimentos para a nossa cidade. Como está o investimento na educação e na valorização dos professores locais? Olha, a educação, como eu disse agora há pouco, para mim é fundamental a qualquer município, a qualquer sociedade. Sem a educação a gente não consegue se desenvolver. E a gente tem dado assim, essa devida importância, né, à valorização dos professores. Nós tivemos uma dificuldade porque pegamos os prédios das escolas, né, em péssimo estado de conservação e houve um problema onde o município recebeu, no final da gestão passada, poucos dias antes, ele recebeu uma parcela de um dinheiro importante que é do precatório do Fundef, que todo mundo fala aí tanto na negócio. Então Caravelas recebeu essa parcela, cerca de 8 milhões de reais, faltando 10 dias para a gestão anterior acabar. E esse dinheiro, infelizmente, ele foi desviado, né, não foi investido na educação, e isso gerou aí essa dificuldade para a gente. Mas a segunda parcela, eu acredito que até o mês que vem seja depositada, que é um valor também de acho que 6, 7 milhões, e com esse dinheiro nós vamos fazer o quê? Investir nos professores, capacitação, fazer o rateio, que é direito deles, né, 60% tem que ser dividido entre os profissionais da educação, e o restante a gente investir em infraestrutura, capacitação, que é o importante. Eu acho que hoje, mais do que a instalação física, é humano, material humano, né? Então a gente percebe que muitos professores, educadores, servidores da educação, eles vêm de um ciclo de desânimo, né, desestímulo. Então assim, acaba isso prejudicando, eles não procuram se capacitar, né, porque não tem mais assim, ânimo para fazer isso, eles não têm esperança de melhora. Então eu acredito que com o que nós vamos fazer, né, investir bastante nessa questão da capacitação para atualizar esses professores. Porque se o professor não sabe, não está atualizado, ele não acompanhar essa evolução da educação, da tecnologia, ele não vai conseguir transmitir esse conhecimento para os alunos. E o que é que a gente faz? É investimento. Investir na pessoa humana, investir nas instalações físicas, equipamentos tecnológicos, que a gente está aí até implantando nas escolas. O ano que vem já vem um sistema novo de reconhecimento facial. O aluno vai chegar, quando ele botar a face dele ali, já vai chegar a mensagem para o pai, a hora que ele entrou na escola, o professor já recebe a chamada, a cantina já vai saber quantos alunos entraram na escola para fazer a merenda na quantidade correta. Então assim, a gente está investindo, né, com toda dificuldade, a educação sem dúvida será uma prioridade na nossa gestão. E na saúde pública, o que tem sido feito para melhorar o atendimento e para ampliar o acesso para a população? Saúde pública, nós ampliamos significativamente tanto em número de atendimentos nesses 10 meses, quanto em especialidades, tipos de especialidade. Hoje, nosso hospital, por exemplo, Caravelas, que é um hospital, um dos maiores aqui do extremo sul da Bahia, tem 63 leitos, sempre foi subaproveitado. Hoje nós transformamos o Hospital de Caravelas em um hospital de referência. O que é isso? Hoje os municípios menores que não têm hospital, que fazem, por exemplo, cirurgias, a gente que atende eles aqui. Então, além de fazer o atendimento dos nossos caravelenses, nós estamos também atendendo outros municípios vizinhos. Por quê? E sem custo, assim, para o município, porque você tem produção no hospital, o governo do estado, ele encaminha esse dinheiro para fazer frente àquele serviço, aquele atendimento. Então, a gente ampliou. Hoje nós temos cirurgias ortopédicas. Nunca na história de Caravelas o hospital tinha cirurgia. Hoje nós estamos fazendo todos os meses cirurgias aí de menisco, de joelho principalmente. Então é um grande avanço para a gente. Médicos que atendem aqui são os melhores médicos de Teixeira de Freitas. Você vai na rede particular, pergunta lá quem é o melhor ortopedista, o melhor o renomado, né, que realmente tem destaque na sua área de atuação.
essas pessoas estão atendendo aqui, nós contratamos para atender o povo de Caravelas de forma gratuita. Então a gente tem tido muitos avanços na saúde. Pegamos aí uma frota de ambulâncias a nossa dificuldade hoje na saúde é a ambulância, porque a frota que nós pegamos toda sucateada. Então a gente conseguiu consertar algumas, mas que sempre está dando defeito, e já recebemos 2 ambulâncias novas, recebemos uma unidade odontológica móvel, que está também fazendo um sucesso, porque a gente está levando esse serviço às comunidades rurais. Toda semana tem uma localidade que é atendida, esse carro vai com um profissional, um consultório dentro desse carro que não tem lugar nenhum aqui, que até raio-x em 3D, é muito moderno. Então assim, a gente está buscando cada dia atender melhor. E o principal, que é minha guerra, minha luta, entre aspas, né, no bom sentido, com os nossos servidores, é de que humanize o atendimento. Porque pode até você não ter o que o contribuinte, o usuário do SUS, vá procurar. Naquele momento você pode não atender ele, mas se tratar bem, acolher, ele vai sair dali com certeza com um espírito melhor, até para recuperar a sua saúde. Então você chega num local desse, é mal atendido, isso causa um trauma, a pessoa está ali já sensibilizada, né, com algum problema de saúde, e se chegar lá for maltratado, isso vai agravar. Então a gente está sempre batendo nessa tecla com a secretária, com a equipe dela, para que a gente possa humanizar cada vez mais o atendimento e acolher a todos, independente de qualquer religião, partidária, qualquer coisa, qualquer fator, a gente não leva em consideração. Está ali um usuário que ele tem que ser atendido, ele tem direito àquilo e a gente tem que corresponder e prestar um serviço de qualidade. Isso deve ser muito gratificante, né? Porque Caravelas, antigamente, a gente não podia fazer esse tipo de... Procedimentos? Isso, exatamente. Procedimentos aqui e a gente tinha que deslocar para Teixeira de Freitas. Então é muito melhor para os moradores daqui mesmo. Para você ter uma ideia, nós hoje, só esse ano, já tivemos mais de 100 caravelenses nascidos aqui, né? Que antes estava tendo que ir para Teixeira. Então mais de 100 partos já foram feitos aqui esse ano no nosso hospital. Então isso para a gente é muito gratificante, né? A gente resgatar esse sentimento, né? Essa autoestima do povo de Caravelas de poder dizer que está sendo bem atendido, que tem um serviço de qualidade. E vem mais coisa, viu? Nós logo estaremos ampliando o centro cirúrgico, fazendo a reforma do hospital para ficar uma coisa mais moderna, bonita e aconchegante, né? Para receber bem nossos pacientes. Como você disse anteriormente, Caravelas tem um grande potencial da natureza. E como o município tem lidado com as questões ambientais e o turismo sustentável? Olha, nós temos hoje, à frente da parte do meio ambiente, o secretário Belim, né? Ideraldo Belim. Uma pessoa que tem uma larga experiência na área pública, nessa área de meio ambiente, conhece de tudo e conhece muito bem toda a região, e principalmente Caravelas. Nós temos desenvolvido vários projetos. Primeiro, educação ambiental, ele tem ido às escolas, tem feito um trabalho com as crianças, os adolescentes, né, no sentido de conscientizar, porque eu acho que não adianta a gente fazer nada aqui, eu chegar a fazer um projeto, plantar ali, se eu não educar ali a criança, o morador, porque o adulto é mais difícil, a gente tenta sensibilizar, mas ele já tem uma formação, mas a criança e o adolescente devem estar naquela fase de formação, e se você plantar ali aquela ideia de sustentabilidade, né, na mente ali, no dia a dia dele, você vai acabar, ele vai ter um adulto na frente lá que vai ajudar a cuidar. E nós temos assim tido muito cuidado com os projetos que nós temos aqui para a revitalização da Praia do Grauçá, para o asfalto para a Praia de Iemanjá. São projetos que a gente já está quase chegando ao início da execução, mas com esse cuidado de ter uma harmonia, né? Não ser uma coisa que vá trazer prejuízos ambientais. É claro que toda obra, toda ação, ela gera um impacto ambiental, mas a gente tenta fazer da melhor forma possível, junto com o CMBio, com o próprio município, a Secretaria de Meio Ambiente, para mitigar esses impactos, fazer que o desenvolvimento chegue, mas com o mínimo de impacto negativo ao meio ambiente, né? Eu acho que todo projeto, toda ação, a gente hoje não pode deixar de lado o aspecto ambiental. Então hoje é um tema
mundial. Nós estamos aí agora, semana que vem, daqui a 2, 3 dias, começa a COP30, né, no Brasil, lá em Belém. Então, assim, hoje é um assunto que o mundo todo discute. E não pode ser diferente. Todos os nossos projetos aqui têm que ter essa preocupação, né, com a questão ambiental. E, assim, eu tenho certeza que nosso secretário, muito preparado, ele vai dar conta desse... tudo eu consulto ele. Ele é o técnico, né? A gente tem uma noção, mas quem conhece é ele, é o ICMBio. Então a gente sempre busca esses parceiros, IBAMA, todos esses órgãos, INEMA do Estado. Então a gente tem essa preocupação, todas as ações nossas a gente fica preocupado e antes de começar a ação a gente tem todo esse trabalho de estudo, para, né, evitar. Então a preocupação com o meio ambiente em Caravelas é prioridade também. A gente, né, quer uma cidade, vai ter agora, nós vamos iniciar agora um projeto de arborização da cidade. Então todos os lugares que puder, né, forem adequados a ter uma árvore, nós vamos estar plantando, e árvores apropriadas, né, porque às vezes a gente vê na rua uma árvore que tem um problema de raiz, que danifica a casa, danifica o calçamento, e nosso secretário tem esse conhecimento, ele já sabe quais são as árvores que são pivotantes, que falam, né, que ela só, a raiz só vai para baixo. Então nós vamos fazer aí, eu acredito que ano que vem a gente vai estar com uma cidade aí muito arborizada, bonita, tanto para a gente quanto nossos visitantes. Prefeito, tem muitos jovens que são naturais aqui de Caravelas que saem para se especializar em outros lugares em busca de oportunidades. O que está sendo feito para que eles possam crescer aqui mesmo? Olha, o desemprego hoje é o maior problema que nós temos, né? A cidade ela ficou durante mais de 20 anos dependente economicamente de uma única empresa, né? Que era a Adracruz, depois Fibra, depois Buriti Suzano. E quando essa empresa fechou, isso causou impacto aí socioeconômico gigantesco, sem precedente na história. Então, assim, hoje, o que é que nós estamos fazendo? Hoje, sexta-feira, semana que vem, na terça ou quarta-feira, nós estamos enviando para a Câmara um projeto de lei criando o meu Deus, esqueci a sigla, é um programa de desenvolvimento, PRODECAR, Programa de Desenvolvimento de Caravelas, Econômico de Caravelas. O que é isso? Nós vamos criar, já tem uma área ali, nós vamos desapropriar, nós vamos fazer a infraestrutura e convidar, fazer um edital de chamamento público para fazer um polo agroindustrial. Então serão vários lotes, os empresários que têm interesse, a gente vai dar incentivo fiscal, isenção, né, de tributos, para que o empresário venha para cá. Botar. E assim, você fala, mas vai ter empresa da onde? Não, às vezes o empresário local mesmo. Você vê, Caravelas, nós temos pessoas que produzem polpas de frutas em casa. Né? Se a gente conseguir uma linha de crédito e dar um imóvel desse para ele fazer lá seu galpão e instalar sua fábrica, vai funcionar porque nós desperdiçamos frutas aqui. Né? Nós temos aqui, na época do outono, a gente vê aí fruta no chão. Então, a partir do momento que tem uma fábrica dessa, o próprio morador, ele vai ter o cuidado de, em vez de deixar desperdiçar, pegar e vender, fazer sua rendinha. Então, isso é um exemplo. Temos também a questão do pescado, do marisco, que hoje, o camarão de Caravelas, 90% ele é vendido in natura. Ele chega no barco, já tem um caminhão esperando, pesa ali, joga e leva para outro estado. Por que a gente não tem uma empresa ali para beneficiar esse camarão, botar uma marca lá, Camarão Caravelas, e vender diretamente para o mercado com valor agregado? Então, assim, a gente tem esse número e esse projeto, como eu digo, os prefeitos não gostam de fazer, porque são projetos que geralmente têm o seu resultado depois do mandato da pessoa que começou. Mas eu não penso assim, eu penso a gestão como uma coisa contínua. Então, assim, eu vou fazer minha parte quando estiver prefeito. Quando eu sair, quem me suceder vai, se quiser dar continuidade, vai, mas nós vamos iniciar esse processo. Então, respondendo, é uma forma da gente manter nossos jovens aqui, né? Que se preparam, que têm sua profissão, e lá vão ter diversos ramos, né? Engenharia alimentar, engenharia de produção, todas essas áreas num complexo desse, você vai ter aplicabilidade ali no mercado de trabalho. E também tem uma área destinada para pequenas e micros empresas. Essas empresas que a gente já tem, às vezes, dentro de casa, né, faz o MEI ali e tal, então vai ter um espaço para eles também colocar seu comércio, né, sua fábrica de costura, alguma coisa de bolsa, artesanato, que a gente, né, a cultura nossa é muito rica,
e não tem retorno financeiro disso. A gente precisa, então assim, e paralelo a isso, nós estamos também tentando com a Universidade Federal do Sul da Bahia e com a UNEB também, para ver se a gente implanta um curso, né, que tenha vocação. Foi até sugerida a oceanografia, né, que nós temos aqui esse maior banco de corais do mundo, então tudo a ver, né? A pessoa que estudar nesse curso vai ter aí uma oportunidade de fazer pesquisa aqui dentro de casa mesmo. Então assim, são várias coisas que a gente está buscando e como solução para essa questão que você falou, o nosso caravelense ele não precisar sair daqui e que ele volte, o que saiu já possa ter essa oportunidade de voltar. A gente pensa aí em 2, 3 anos criar cerca de 200 postos de trabalho lá nesse polo industrial, agroindustrial. Então a nossa meta são criar em 2, 3 anos aí 200 empregos diretos lá nesse campo. E que Deus abençoe e que a gente consiga até mais, né? Quem sabe. E falando sobre o lazer, há planos para revitalizar espaços voltados à juventude, como praça de quadras e centros culturais? Já estão sendo feitas, né? Nós iniciamos na verdade, o esporte de Caravelas, as praças estavam meio que abandonadas, né? Faz e depois largava. Também aproveito aqui a oportunidade, né, para quem vai estar nos assistindo, para conscientizar também que nós temos um grande problema que a própria população destrói esses instrumentos, esses equipamentos de esporte, de lazer. A gente passando, a gente não é difícil, não é bem comum a gente encontrar, presenciar, né, depedrando, às vezes na quadra ele tem jogo, aí as pessoas ficam batendo na proteção. Então assim, isso tudo atrapalha, porque o recurso público ele é limitado, e bastante limitado. Então às vezes você faz aquele esforço para poder entregar ali um equipamento, né, para os jovens, para os esportistas, e eles mesmos acabam destruindo. Então voltando aqui, nós iniciamos a reforma da quadra do Bairro Novo, ali ao lado da feira, né, do Mercado Municipal, da Barra de Caravelas, que estava num estado lastimável, e Ponte de Areia. Então essas 3 quadras serão já reformadas. Nós estamos revitalizando as praças, talvez lá na Barra tinha uma praça Ari Leite, né? Ari Leite. Então está lá também, em breve estaremos entregando espaço também, que acaba sendo para os jovens, né? Você ter um chafariz na fonte luminosa, sentar ali, se divertir, bater papo. Então são ambientes saudáveis e que nós vamos fazer em toda a Caravela. Nós vamos fazer esse trabalho para poder proporcionar. O esporte, esse ano nós tivemos já 15 eventos oficiais, né, feitos pelo município, pela divisão de esportes. A gente está resgatando, porque Caravela, quando eu não nasci em Caravelas, né, me sinto caravelense hoje, mas não nasci aqui. É a primeira vez que eu vim em Caravelas, eu vim para disputar uma competição esportiva, e era uma coisa de louco, você chegar na cidade, a cidade movimentada, então o povo daqui tem esse viés, tem esse perfil de gostar de esporte, de vida social, de estar ali na cultura, então é muito forte isso. E a gente entrou propondo isso, para resgatar, né, tudo isso, e para que isso aconteça tem que ter esses espaços, equipamentos, que nós vamos, com fé em Deus, gradativamente melhorando a cada dia. Para o senhor, como o cidadão pode participar mais das decisões da prefeitura? Não entendi, você repete. Para o senhor, como o cidadão pode participar mais das decisões da prefeitura? Olha, a gente, existe na lei, né, algumas exigências que a administração tenha que fazer para poder dialogar com o povo, que são as audiências públicas. Infelizmente, a participação é quase zero. Então, quando a gente faz audiência pública para prestar contas, para ouvir, teve, por exemplo, o PPA, que é uma lei que você faz para o que você pensa para Caravelas em 4 anos. É uma lei para 4 anos, é o plano plurianual. E tivemos audiência pública, a participação esse ano até surpreendeu, não foi o ideal, mas as pessoas foram e participaram. Então, assim, é aquele momento que a lei exige. E fora isso, hoje nós temos os canais, que são as redes sociais. Né? Graças a Deus, eu faço questão, às vezes não consigo responder todo mundo, mas o que eu posso olhar aqui, a gente recebe as sugestões, as críticas, passa para o secretário, vai lá, olha isso. Então, assim,
Hoje é democrático demais, né? Hoje qualquer cidadão em Caravelas, as conferências também, né, que a gente faz, é uma forma de conferência municipal de educação. É lá que você, aluna, vai chegar lá e expor qual é a sua visão, o que é que você acha que tem que melhorar, o que é que tem que ser feito, né? O que é que está bom, qual é a sua ideia. Então, a participação popular ela tem que ser feita de todas as formas. E hoje, com os instrumentos da tecnologia, isso fica mais fácil. E eu sou uma pessoa assim, que eu adoro ser criticado. Adoro porque é uma forma de um termômetro. Se a pessoa chegar perto de você, se vocês enveredarem pelo lado da política e um dia tiver no mandato, chega alguém, olha, prefeito, tá tudo bom, olha, prefeita, tá tudo maravilhoso. Você não confia, porque sempre vai ter um problema, né? Gestão não tem como você consertar tudo. Agora, aquela pessoa que critica com fundamento, né? Uma crítica fundamentada, construtiva. Olha, tem um poste, você vai em Teixeira, você não consegue falar com o prefeito Teixeira que tem um poste na sua rua com a lâmpada queimada. Né? Aqui em Caravela, graças a Deus, a gente tem ainda essa possibilidade. Então, assim, eu fico muito feliz quando as pessoas participam, mandam, às vezes nem direto para mim, mas coloca até a título para denigrir a gestão, mas eu olho, se tiver fundamento, ainda peço desculpa e agradeço, né? Que é o meu papel. Se você fez até para me prejudicar, não foi nem para consertar, mas eu fui lá, consertei, vou lá e agradeço. Olha, realmente era falha nossa, já corrigimos, muito obrigado. Eu não canso de fazer, eu faço isso quase todos os dias. Viu? Então, assim, a melhor forma hoje de participar é participando, utilizando dos meios que tem hoje, internet, as conferências, as audiências públicas, né? E é o próprio gabinete lá, prefeito, aqui é um ofício, falar mesmo, né? Pedir verbalmente. Então, tudo isso a gente tem essa sensibilidade de ouvir. Minha gestão, ela é da escuta. Então, sem uma boa escuta, você não consegue ter uma boa administração. Então, peço a todos aí que estejam nos ouvindo que realmente mandem para a gente todas as demandas, as críticas, os elogios também. Às vezes é bom, né, de receber reconhecimento pelo trabalho. Então, é muito importante. Eu procuro sempre estar dialogando com a comunidade. E quais são as principais metas da sua gestão para os próximos anos? Olha, como eu falei aqui, nossa meta, além, é claro, da educação e saúde, que é uma coisa contínua, que a gente tem que prestar serviço, mas meta como gestão é de virar a chave do nosso turismo. Então, eu tenho hoje 2 obras, 2 projetos, né, de grande impacto, que é o asfalto da Praia de Iemanjá, que serão 5 quilômetros, de 5 e alguma coisa, de asfalto a 400 metros, uma linha reta, a 400 metros do mar, que irá abrir um corredor de possibilidades para empreendimentos imobiliários, hoteleiros, restaurantes. Então a gente vai ter uma orla de 5 quilômetros com uma praia maravilhosa que é a nossa, né? Então isso eu acredito que vai deixar a minha marca, a marca que eu quero deixar, e a revitalização lá da Praia do Grau-Sá, que é a construção de 5 novos restaurantes e 5 quiosques. São 10 pontos comerciais mais modernos, com deck na toda a orla, não tem um deck. Então, assim, esses projetos estão prontos, já fizemos os protocolos. O do Grau-Sá já saiu, inclusive, o recurso agora da primeira etapa. Eu acredito que a gente vai ver agora, se começa agora por causa do verão, né? Porque não atrapalhar também o verão, mas se tiver jeito, a gente vai começar já de imediato. E as outras etapas vai fazendo de pouco em pouco, né? Mas eu quero deixar isso aí, é a virada da chave do turismo de Caravela. A gente vai deixar um turismo desenvolvido, a cidade bem mais visitada. Hoje a gente tem um problema que nós temos visitante, né? Não tem turista. A pessoa vem aqui, embarca, vai em Abrolhos, vai embora, não fica aqui. E é isso que a gente precisa reter. Nós temos aqui um estuário maravilhoso que nos permite fazer passeios aí com os turistas, porque ninguém se atenta a isso, que a gente também quer passeio de base comunitária, né? A gente vive aqui no dia a dia, olha para esse rio, para o mangue, como se fosse uma coisa natural, mas uma pessoa que mora em São Paulo, mora em Belo Horizonte, numa capital, vive só olhando para a parede. Quando ele vê um cenário desse aí, eles se encantam. Então, assim, tudo isso a gente pode transformar em renda para a nossa população. E esse é o meu desafio, gerar emprego na questão aí do polo empresarial e também gerar emprego no trecho turístico, que são essas obras, né, de grande impacto, estruturantes,
para a gente poder receber o turista. Agora dando uma mudada no ar, falando mais sobre o lazer, como vocês estão no projeto das festas do verão? Que Olha, em breve? nós temos uma equipe muito boa, né? Apesar de no início do ano a gente teve dificuldade, porque não houve transição de governo, e mesmo assim a equipe deu conta, fez um carnaval que foi elogiado, né? Com pouco recurso, mas bem organizado. Valorizamos os profissionais da terra aqui, que ficou provado que realmente eles dão conta de fazer a festa. A gente, é claro, quer trazer uma atração ou outra, né? O pessoal pede, mas a gente tem um produto aqui de música muito excelente. A gente não fica devendo a ninguém em termos de festa. Então, assim, nós estamos com um projeto, acredito, 95% pronto, mas há um porém, né? E tudo, quando você fala em gestão, a dificuldade é o quê? É o recurso, é o dinheiro. E nós estamos aí constantemente buscando com os deputados, nós, com os senadores, tá? Com o próprio governo do estado, com o Ministério do Turismo, esses recursos, porque eu sou muito responsável. Eu não jamais seria capaz de fazer um evento para gastar o dinheiro e faltar na educação, faltar no pagamento do funcionário. Então a gente tem que... A realidade nossa hoje é essa. Eu só posso fazer evento se eu conseguir recurso extra. O município hoje ele não tem condição de bancar uma festa dessas grandes, né? De carnaval, Réveillon, Carnabarra, mas assim, está tudo programado. Nós temos essa programação toda, tem um orçamento e nós estamos buscando, olha, deputado, me dá aí 500 mil, outro me dá 200, outro me... Só para fazer, juntar esse recurso e a gente, com fé em Deus, conseguir aí trazer. Por quê? Porque quando fala em festa, a gente tem que falar em investimento. Você consegue pulverizar dinheiro na economia. Então, se eu gasto 1 milhão em uma festa, vão entrar 2 na economia de Caravelas, porque vem gente de outras cidades, né? Então, o barraqueiro, o ambulante, todo mundo ganha dinheiro. É uma oportunidade de alternativa a esse problema do desemprego que a gente está. Então, esse ano nós fizemos muitas festas, mas por conta de ajudar essas pessoas que trabalham informalmente, já que não existe um emprego. Então, foi um saldo positivo, graças a Deus, todas as festas, aniversário da cidade, o São João, o evento evangélico, que tinha 8 anos que não tinha na cidade, nós resgatamos, fizemos uma festa boa. Então, assim, é uma maneira de estar levando o entretenimento à população e também aquecendo a economia. Mas espero em Deus que a gente tenha a resposta essa semana ainda positiva dos nossos deputados, que esses recursos apareçam, que a gente faça o que a gente sabe fazer, né? Que é um carnaval sem igual. Eu já rodei muitas cidades, mas o de Caravelas realmente ele é único. O povo de Caravelas tem essa identidade, né? Tem esse perfil que a gente não vê em lugar nenhum. Prefeito, agora a gente vai fazer um jogo com o senhor, é o ping-pong, e a gente vai fazer algumas perguntas rápidas e você vai ter que responder com o que vier na sua cabeça. Ok. Vamos lá. Primeiro, um lugar preferido em Caravelas? A Praia do Grauçá. Um desafio diário na prefeitura. Tentar atender a todos. Hoje, com essa questão da rede social, a gente recebe cerca de 1.000, 1.500 mensagens por dia. E assim, eu fico chateado quando eu não consigo atender a todo mundo. Às vezes a pessoa não entende, mas hoje o maior desafio meu no dia a dia é poder atender as demandas do WhatsApp, né, das redes sociais, mas assim, sempre que eu posso eu estou respondendo. E agora uma mensagem para os caravelenses que estão te assistindo agora. Olha, a mensagem que eu sempre mando, quando posso falar ao povo de Caravelas, é que a gente possa alimentar no dia a dia da gente o sentimento de amor ao próximo, tá? Porque a gente, sem isso, sem a gente não olhar no semelhante, a gente mesmo, a gente não desejar para o próximo o que a gente quer para a gente não consegue construir uma sociedade, né, legal para a gente viver. Então, a partir disso, quando a gente consegue chegar ao próximo como irmão, como uma pessoa, como semelhante nosso, a gente, em todos os aspectos, na área da política, na área profissional, na área aqui da educação, vocês na escola, né, a gente consegue construir uma sociedade melhor.
Então, acho que o ponto de partida é a gente precisar amar mais um ao outro, né? E cuidar mais um do outro. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue amadurecer a sociedade e sensibilizar para que isso ocorra, o resto tudo é consequência e a gente chega sempre com bons resultados. Prefeito, Fala Policast agradece a sua presença e também por compartilhar com a gente um pouco do presente e do futuro da cidade. E antes de encerrar, é o seu aniversário hoje, correto? Exatamente, completo hoje 48 anos de vida. E a gente gostaria todo mundo de desejar os parabéns de aniversário. Obrigado. Mesmo. E que essa nova frase traga muito mais energia e ótimas conquistas. Pronto. Eu que agradeço a vocês também pela oportunidade e dizer que estamos lá, a gestão está lá de portas abertas para vocês estudantes, né, jovens, que queiram levar suas ideias, que queiram participar da gestão. Será uma honra para a gente estar lá atendendo a esse anseio de vocês. E para você que nos acompanha, não esquece de seguir o Fala Policast nas redes sociais, compartilhar esse episódio e até a próxima conversa. Fechamos? Agora, só não coloca isso. A gente queria cantar parabéns pro Senhor, pra poder a gente colocar no finalzinho ali, pra poder ir sumindo, assim, entendeu? Tá então, certo. Tudo bem com todo mundo aí? Aham. Perfeito. Vou puxar. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado, viu, gente? Que Deus